como organizar suas finanças e viver com tranquilidade. A gente uma pauta, né? Nosso último encontro presencial, a gente falou bastante sobre o e-consignado e hoje é um complemento para ajudar a gente a refletir e trazer isso também para os nossos times dentro da empresa, né? Podemos seguir. Esse que sou eu, né? Esse ano é meu primeiro ano como vice-presidente, aí assumi essa cadeira, estou com esse desafio aqui na GRH e espero contribuir bastante aí para esse ano que começa aí, que começou, né? Mas que para mim é novo nessa posição dentro da GRH. E vou convidá-los a entrar no nosso site, a visitar, a ver o trabalho, ver, entender um pouquinho quem não conhece. Tem alguém novo aqui na nosso webinar? Tem alguém que é a primeira vez? Acho que não, né? Ninguém levantou a mão. Acho que todo mundo já conhece algum trabalho nosso. Eu sou Pode passar. nova. Quem é nova? Deixa eu ver aqui. Viviane? Primeira vez? Seja Isso, muito primeira bem. vez. Eu tô tentando colocar o vídeo aqui, mas não tá indo. Mas Não é tem minha primeira problema. vez. Seja Oi? muito bem-vinda. Espero que você goste do nosso trabalho, conheça lá nossas redes sociais também. E espero que você goste bastante e se Ah, associe muito com a gente. obrigada. Muito Seja obrigada. bem-vindo. Essas são as nossas redes sociais. Visitem lá, tem bastante trabalhos que a gente já desenvolveu, né? Acompanhe aí que a gente está sempre divulgando. Segue aí o nosso Instagram, que também a gente está sempre divulgando os próximos trabalhos. Pode passar. Esse aqui é o nosso corpo diretivo, né, da GRH. O Rogério é o nosso presidente, que não pôde estar presente hoje. Eu, como vice-presidente, a Sueli, que está aqui na sala. A Áurea, nossa diretora de comunicação, que está aí nesse cargo há um tempão. Nossa veterana em comunicação, né, Áurea? Uhum. O Adilson, o nosso diretor administrativo. A Vânia, de conteúdo, que também está um bom tempo já nessa posição. E nós temos a Luciane, a Lígia, a Márcia, o Rafael, a Luciana da parte jurídica e o Edmilson, que hoje acho que eles não estão presentes. Pode seguir. Esse aqui é os nossos patrocinadores, que um agradecimento, se tiver algum patrocinador aqui, já fica dado o agradecimento a todos os nossos patrocinadores. Ah, a Luciane está aqui na sala também, não tinha visto, Lu. Desculpa. Nossa diretora também está ali. E agradecer então aos patrocinadores, porque sem eles também a gente não consegue realizar todos os eventos. Então, a AirLife, Saúde Escolha e todos os outros patrocinadores que estão com a gente, aqui, cada um deles, o nosso agradecimento que estão aqui. E a gente sempre faz o convite, né, gente? Quando receber um contato dos nossos patrocinadores, conhecer o trabalho também, que são pessoas que estão comprometidas com a nossa causa, que é desenvolver os nossos gestores, desenvolver os profissionais da área de pessoas e desenvolver cada vez mais os nossos profissionais com relação às pessoas e aos negócios, né? E pode seguir, Adilson. E agora, finalmente, o nosso webinar. Mas antes da gente fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, o nosso palestrante de hoje, eu gostaria de chamar o Adilson, um dos nossos diretores, para falar um pouquinho sobre os nossos projetos, nosso clube de benefício. Pode ser, Adilson? Claro, será um prazer. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar nos eventos da GRH. Hoje, um tema extremamente importante na vida dos RHs, dos colaboradores das empresas. Alta expectativa aí com o meu xará, que sempre nos traz excelentes conteúdos. Com relação aos nossos parceiros e patrocinadores, Val, dentro daquela linha do clube de benefícios, e principalmente para quem está nos visitando hoje pela primeira vez, lembrar que o clube de benefícios é um pool de empresas que trazem valor agregado quando você toma a decisão de investir e participar da GRH. E dentro desses trabalhos, os projetos mais recentes, nós estamos com a campanha de saúde ocular,
aonde o associado ele recebe toda uma estrutura oftalmológica com um médico, com equipe de exames, com todo o showroom de um parceiro que é a Ótica Solarium, sem investimento, sem custo. Por quê? Quem está patrocinando isso é o Clube de Benefícios através da Solarium. Encerramos, Val, aquela atividade na empresa associada Witton Vidros, onde em 2 semanas de atendimento foram beneficiados 350 colaboradores da Witton. Já tem até um pedido para que a gente faça uma nova campanha nessa empresa. Então, para os associados e para quem está chegando, conhecendo a GRH, lembrando que temos valores agregados aí com os parceiros. E na outra ponta, hoje na reunião com o parceiro Unique mais uma notícia interessante. Dentro da rede de farmácias de manipulação, em julho, a inauguração da unidade de Santo André, o que vai facilitar para as empresas daquela cidade. Então, são essas duas empresas que trazem novidades. Existem outros projetos em andamento, como a palestra gratuita de comunicação e oratória. Resumindo, venha para a GRH, você que está participando pela primeira vez, pode nos procurar para que passamos, através aqui dos nossos contatos, maiores informações de como se associar, e para quem está associado, não deixe de reservar suas datas para utilizar desses serviços. É isso, meu amigo Valdeli. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Adilson. Então, finalmente, agora o webinar Orçamento Familiar e Consignado. Quem vai falar com a gente hoje é o Adilson Rebelato. Ele é consultor e educador financeiro, mas a gente combinou aqui nos bastidores que a gente não ia fazer toda a apresentação, nem leitura de todo o currículo dele, que é vasto, que é uma experiência aí de 40 anos aí no mercado, né, formado em administração, e ele vai falar um pouquinho pra gente hoje dessa temática que pode nos ajudar aí, tanto acho que na vida pessoal e profissional, mas também aí dentro das nossas empresas. Bem-vindo, Adilson, a palavra é sua. Olá, meu amigo. Muito obrigado pela apresentação. Eu queria saber se está aqui presente a pessoa que usou que fez a minha imagem aí com a inteligência artificial, me deixou mais bonito, mais jovem. Eu queria contratar para fazer as demais imagens. Olha, então, até meus olhos parecem que estão claros aí na foto. Ficou bom, gostei. Mais loiro tá. Mais loiro tá, né? É isso aí. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O nosso bate-papo de hoje é breve, mas um assunto bastante importante, né? Vamos falar um pouquinho sobre dinheiro. E fiquem à vontade, fazer a interação, né? Através aí do chat, das perguntas. Pode escrever. Eu não estou acompanhando o chat aqui, mas o Valdeli, a qualquer momento, ele pode me interromper. E é interessante que a Eu gente vou não deixe acompanhando o o assunto. chat aqui. Isso. Interessante que a gente não deixe só para o final, porque a gente pode perder o fio da meada, né? Então, surgiu uma dúvida, alguma coisa, pode colocar pelo chat ali que o Valdeli me dá um alô, tá bem? Estou falando aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo, né? Aí, o meu nome é Adilson Rebelato, a empresa do qual trabalhamos aí é a Geotrem Treinamento, e vamos lá. Para começar a falar de dinheiro, eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre saúde, né? Porque a saúde. Opa, deixa eu tirar essas câmeras que estão bem em frente da minha tela aqui, vocês. Opa, agora sim. Falando de saúde, a saúde integral, ela nada mais é do que o equilíbrio de uma série de coisas, né? Da saúde profissional, intelectual, que aparece aí no canto da sua tela, educação, cultura, conhecimento e assim por diante. A nossa saúde espiritual, onde nós temos a fé, as crenças, independente da sua religião. A saúde social, que são todos os nossos relacionamentos com os diversos papéis sociais que nós estamos desempenhando na sociedade, não é assim? Saúde física, aquela saúde propriamente dita, aquela do corpo, né? Onde temos lá a nossa alimentação, o sono, o descanso, as atividades físicas, a nossa saúde emocional,
Veja só, na pandemia para cá, nossos colegas psicólogos estão todos com muito trabalho, não é assim? Muita gente abalada aí com a saúde psicológica bastante abalada. E deixei por último aqui o nosso assunto, que é a saúde financeira, que trata do equilíbrio financeiro. A, essa diferença entre o gastar e o poupar e também o investir. Agora, esta saúde financeira, ela altera todas as demais saúdes, não é assim mesmo? Quando você está sem dinheiro, atrapalha a sua saúde emocional, atrapalha os seus relacionamentos sociais, a sua fé. Alguns passam a acreditar em algumas coisas, né? Outros perdem a fé, a educação, o conhecimento e uma série de coisas, porque a saúde financeira, ela trabalha em todas as outras saúdes, ela compromete todas as nossas saúdes. Então, é muito importante, né, como mais um item aí que a gente cuide com bastante cuidado da nossa saúde financeira, tá bom? E para isso, eu trouxe para vocês aqui os ciclos da vida financeira e as armadilhas do padrão de vida, né? Numa sociedade em qual nós vivemos, uma sociedade de consumo como a nossa. Vamos ver como é que está separado. Esse filósofo, Rudolf Steiner, ele separou aí em setênios, ciclos de 7 em 7 anos. Então, estes primeiros ciclos, esses 4 ciclos iniciais, tratam aí da nossa formação. Né? A formação do quê? Desde o início do corpo, do caráter, a formação educacional, o início da formação profissional, né? Começa todo aí do zero até os 27, 28 anos, a gente está nesse primeiro ciclo de formação. O segundo, né, que tem aí mais 2, 4, 5 ciclos, nós estamos fazendo a construção. Então, o primeiro é o alicerce e agora a construção do nosso propósito de vida, a construção da nossa carreira, da família, né? Alguns estão casando mais ou menos nessas datas, outros já casaram um pouco antes, e a formação também, a construção do nosso patrimônio, não é assim? Então, começa ali, quando muitas vezes a gente começa a ganhar um pouco melhor, a gente começa a construir o nosso patrimônio. E dos 63 em diante, você tem que desfrutar. Você tem que desfrutar tudo aquilo que você formou e que você construiu, não é? Só que tem um pedaço aí, ó, dá uma olhada, ali dos 14 até os 49 anos, onde nós somos impactados por muitas campanhas, por muita coisa, não é assim? Então é o tempo todo, né? Começa, a gente sabe que começa até antes com as crianças, né? Mas muito mais forte. O consumo está ali entre os 14 e os 40 e poucos anos. Nós somos o tempo todo impactados com mídias, com comunicações que nos incentivam a consumir. Agora, por que isso? Porque, do outro lado, nós também temos uma série de especialistas em mercado, especialistas em marketing, que estudam muito bem o nosso perfil de consumo. Eu vou colocar aqui alguns tipos de consumidores e você vê aí onde é que você se enquadra. Vamos lá. Já carregou aí na sua tela, mais um minuto que eu vou explicar um pouco mais de cada um. Consumidor consciente. Consciente é o todo pai e mãe queria ter um filho assim, um filho e uma filha assim, né? Ele prioriza a qualidade, a relação custo-benefício, pesquisa preços, informações antes de comprar. O alienado segue tendências e modismos sem questionar, tornando-se um escravo do consumo. Veja a quantidade de influenciadores que nós temos hoje. Antigamente, os influenciadores eram alguns jornalistas, pessoas da novela, pessoas que tinham programas de televisão, né? Uma Ana Maria Braga, um Faustão, um Luciano Huck, diversos Hebe apresentadores. Camargo. Hebe Camargo, cada um, todos eles, né? Com a sua influência, com os seus interesses, geralmente financeiros, né? E fazendo a influência. Hoje é um conjunto muito grande. Se você pegar o seu Instagram, o seu TikTok, qualquer uma das suas redes sociais, é o tempo todo você sendo bombardeado.
né? São pessoas que estão. Por que que aquelas pessoas ganham tanto dinheiro? Porque elas têm influência no seu consumo. Veja só, quem é o maior, me ajuda aí pelo chat, quem é o maior marqueteiro do Brasil hoje? O maior, não o profissional de marketing, mas a pessoa que mais vende. Vocês têm ideia? Quem é a pessoa que mais vende tudo quanto é produto que ele anunciar? Qual é o profissional melhor remunerado hoje no mercado? Porque tudo que ele coloca a mão, ele vende. Pablo Marçal aí surgiu Pablo aí. Marçal, um bom influenciador, ficou rico. Danilo Gomes que Olha só, falou. apareceu do nada, né? Ficou rico. Quem mais? Quem mais? Está no Ah, Brasil agora. tem Viviane, Agora não é Virgínia exatamente Fonseca, né? O a Cristiano comentou. Virgínia, milionária. Virgínia Fonseca. Quem mais? Tem um que tá sem trabalhar faz tempo, mas mesmo assim ele ganha muito dinheiro. Quem lembra? Putz, Quem? não Quem? sei. Está sempre de licença maternidade. Sempre em véspera Neymar, de feriado ele pega um Neymar. Neymar. atestado. Neymar, Ah, Quem? o Andrés. Véspera de carnaval, véspera, ele sempre pega um atestado, não pega? ou, O Neymar, né? O Neymar hoje é a maior influência que tem, né? Tudo que o Neymar divulga, tudo que ele veste, ele não precisa nem divulgar, não precisa nem falar marca, basta ele aparecer com o relógio, todo mundo vai atrás daquele relógio, de um tênis, é o maior influenciador que tem no mercado. Por isso que eles ganham tanto dinheiro, né? Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e todos esses atletas, né? Não só do futebol, a gente fala futebol porque nós somos brasileiros aqui apaixonados, mas os atletas do basquete, da natação, todos eles são grandes influenciadores, né? O futebol, eu jogo bola lá no Aramaçã, né? E eu vejo, basta o Messi fazer um gol bonito, no outro dia lá no clube, nos jogos lá, tá as crianças tudo com a chuteira igual do Messi, tentando fazer a jogada igual a dele, porque eles vestem aquele personagem. Por isso que eles ganham tanto dinheiro, porque eles têm influência no consumo das pessoas, né? E são muitas pessoas aí que são alienadas, né? Consumista, comportamento de consumo excessivo, frequentemente motivado por desejos e não por necessidades, como compra de bens e serviços supérfluos. Vamos só lembrar: desejos são aquelas coisas que gostaríamos de ter, necessidades são aquelas coisas que realmente precisamos. Então, vamos no supermercado, que são produtos de necessidade. Arroz, feijão, óleo, que mais? Produtos de limpeza, que são produtos que nós compramos com o lado racional do cérebro. Nós olhamos preços, ok? E os produtos de desejos, que nós olhamos com aquele lado, né? Que nós temos o mais emocional, tudo isso que nós é o lado da emoção, que vai satisfazer os nossos desejos. Então, aquele produto de necessidade, normalmente você olha preço. Produto de desejo, você não olha preço. Você olha o que ele vai fazer na sua vida, o quanto que ele vai agregar de prazer na sua vida. E esse prazer pode ser beleza, pode ser o prazer propriamente dito, pode ser uma coisa gostosa de comer, um carro bonito de usar e assim por diante, né? E tem aí os compulsivos. Compulsivo é aquele que compra de forma descontrolada e irracional, sem considerar a necessidade ou o impacto que ele tem na compra, tá? O impacto financeiro que tem isso na vida dele. São pessoas que muitas vezes nem utilizam os produtos que compram, às vezes não chegam nem a abrir o pacote. Eles compram pelo prazer, pelo simples prazer da compra, né? Estas pessoas, né, se você é compulsivo ou conhece alguém compulsivo, a minha sugestão é que você encaminhe para um tratamento. Já existem psicólogos especializados já há bastante tempo em consumo compulsivo. Então, da mesma forma que o alcoólatra, que o dependente químico, né, aquele dependente do consumo também precisa de um acompanhamento profissional. Tá? Então, a nossa sugestão é que vocês encaminhem essa pessoa para um profissional, porque existem muitas pessoas assim, tá bom? Isso tudo, eu não vamos.
o nosso bate-papo aqui não é sobre neurociência, mas só para, coloquei essa tela aqui só para ilustrar e depois para fica aí no material de download para vocês. Mas para ilustrar o seguinte, as emoções, ela tem um forte impacto no comportamento de consumo, né? E nós temos áreas do cérebro, principalmente essa que está aí, laranjinha. Deixa eu ver se eu coloco um laserzinho aqui, ó. Isso. Esta aqui que está laranja, ó, são os sistemas que basicamente são responsáveis, né, para tratar estas questões da emoção e do consumo. Temos também o córtex pré-frontal, esse aí já faz ao contrário, né? Ele já faz com que a gente tome as decisões mais racional. E tem uma parte do cérebro que é ligado à nossa recompensa, que é ativado por aquela sensação, pela compra dos produtos desejados. Então, se a gente pudesse resumir isso numa brincadeira aí, né, do Simpson, é mais ou menos assim. Ficam dois ali no seu ombro, um falando, né? Este aqui, do ladinho aqui, falando, olha, esse produto não está barato não, está caro. Mas tem o outro que vai lá e fala, não, mas você trabalhou, você merece. Você está trabalhando há um ano e meio sem tirar férias, você merece. Mas tem aquele do outro lado, calma, são 12 parcelas, pensa bem. E esse aqui, não, manda bala, toca o pau, vamos em frente, né? E assim por diante, né? Então tem uma série de coisas aí. Tem os dois aqui, ó. Um fica de um lado e o outro do outro. Então cuidado. Aí algumas armadilhas do consumo. Vamos lá, nós temos o pessoal do marketing, como eu disse, eles estudam bastante para fazer com que a gente possa consumir bastante, não é isso? Então, tem aqueles que trabalham com efeito, aquelas políticas de marketing que trabalham com efeito enxame, né? Ou seja, quando tem muita gente comprando aquele produto, você passa a ficar com vontade de comprar também, tem aqueles que você tem um vínculo emocional, que utiliza imagens e mensagens que mexem com seus sentimentos. O outro, o marketing da escassez, é aquele que cria a sensação de um produto que ele é limitado, ou que está prestes a esgotar. Lembra no tempo do álcool gel? Né? Lembra disso? Ofertas com limite, aqueles que limitam o número por cliente, são só 3 unidades por cliente. Basta falar isso no alto-falante de supermercado que as pessoas saem correndo para comprar. Nem está precisando do produto. Pessoal, nós temos óleo hoje a preço tal, apenas 3 unidades por cliente. As pessoas endoidam, nem precisava de óleo, né? Os preços psicológicos, né? O 9,99, ou 95, ou R$ 99, e aqueles que te oferecem produtos grátis. Não existe almoço grátis, não existe produtos grátis no mercado. A gente sabe disso, né? Mas a gente às vezes esquece, né? A gente sempre acredita que tem algum benefício. Então, cuidado com essas coisas, cuidado com tudo isso aí, beleza? Bom, e esse bate-papo também, a nossa proposta é falar um pouquinho, né, nesse primeiro bloco, essa parte mais, vamos dizer assim, comportamental, de consumo, que para a gente entender onde é que entra tudo isso, essa questão do empréstimo. Nós sabemos que o governo lançou, esse ano, uma alteração do empréstimo consignado, né? E essa alteração, nós estamos chamando, o mercado todo chamando de consignado, mas o governo está chamando de crédito do trabalhador. E coloca até aqui embaixo, né? Sempre com uma taxa mais baixa. Já já nós vamos ver as taxas, ok? Segura um pouquinho aí. O grosso modo, o que faz isso? Ele autoriza a oferta de empréstimo consignado, usa sistemas e plataformas digitais, ele é totalmente digitais, amplia para até 35% do salário da pessoa, não tem intermediação do empregador, e os bancos têm direto acesso ao funcionário, ou acesso direto ao funcionário. Isso tem uma série de vantagens, principalmente para os bancos, e para nós de recursos humanos, uma série de riscos também, né? Ficou mais fácil, mas você sabe, todo dinheiro que é self-service, né? Todo dinheiro, quanto mais fácil o dinheiro, mais fácil das pessoas se endividarem também. Então vamos lá, vamos avançando mais um pouquinho.
como é que podemos acessar esse empréstimo? Ou como é que as pessoas, de uma forma geral, vão acessar esse empréstimo? Através da sua carteira de trabalho digital, que está ali no celular, ou os aplicativos de bancos. Está até aparecendo aqui do lado. Esse aqui eu peguei do meu próprio banco, hoje, atualizando aqui para mostrar para vocês. Falei, deixa eu ver, se daqui é do Itaú, dá para ver pelo laranjinha aí, né? Então, essa é a primeira tela ali do Itaú, ó. E com certeza do Bradesco, do Santander, ou dos outros, todos iguais. Primeira tela que vem aqui, ó, você já tem o botão Quero contratar. Basta você clicar, é simples demais, basta você clicar aí para ir em frente, né? Quem é que pode ter este crédito? Quem é que pode fazer parte deste e-consignado? Todos os trabalhadores com carteira assinada. Empregada doméstica, pode? Pode. Se ela tiver carteira assinada, pode. Aquele que é funcionário de um MEI, pode? Pode. O dono do MEI, não. Mas o funcionário, se tiver carteira assinada, pode. Ou seja, o primeiro item que o governo pede é você ter carteira assinada. E como funciona? Bom, envia a proposta aos bancos conveniados via app, né? No caso aqui do aplicativo da carteira de trabalho digital, você vai enviar a sua proposta aos bancos de empréstimo e os bancos têm 24 horas para te retornar com propostas mais vantajosas a uma concorrência. Então, na teoria, espera-se que você tenha taxas mais atrativas, ok? Não tem interação por telefone ou outros meios, só pelo aplicativo. Então, para de ter aquele telemarketing dessas empresas. Escuta, olha, vamos fechar agora, Valdeli, vamos, o que você acha disso aí? A taxa é tal, vamos fechar, vamos ficar aquela pressão. Então, não tem isso, né? Pelo menos espera-se, é proibido dentro da legislação que tenha isso. Mas você sabe que essas empresas também são terríveis, né? Porque nem sempre essas coisas estão na mão dos bancos, estão na mão de outras financeiras também. Já tem mais de 80 financeiras cadastradas. E nós sabemos que no Brasil nós temos 5, 6 bancos grandes, mas tem aí mais de 80 financeiras cadastradas já. Comprometer até 35% do salário e o desconto em folha de pagamento, direto na folha de pagamento pelo e-social. Então, e eu, né? Se eu for buscar esse empréstimo, quais benefícios que eu terei? Olha, trocar uma dívida que tem taxa de juros maior por uma com taxa menor. Essa é a proposta do negócio. Facilidade na contratação, tão simples como você pedir um Uber, pedir um iFood, sem pressão por telefone, e uma coisa muito legal, portabilidade entre os bancos. Ou seja, você contrair um empréstimo do Bradesco, aí você vê que o Itaú tem uma taxa melhor, você pode fazer a portabilidade disso tranquilamente, tá? Sem nem como se fosse uma linha de telefone. Você pode fazer a portabilidade da sua dívida entre os bancos. Você pode trocar de banco. É importante que você faça um leilão. Ou seja, olha, qual é a sua taxa? Tanto. Então, olha, eu estou com um empréstimo aqui, ou você baixa a taxa, ou então eu vou trocar de banco. Então, essa é uma proposta legal, né? Mas calma, não vai ficando feliz, não. Nem tudo são flores. Calma, calma, né? Isso, por conta desta facilidade de tudo isso, tem uma série de perigos, né? Então, vamos lá. Como é que eu vou pagar isso? Sai direto da folha. Não tenho como dar calote. Pessoa pensando, não tem jeito, já sai direto da folha. Vai sair o salário, se tiver pensão, vai sair a pensão, depois vai sair os 35. Então, para a gente fazer uma conta rápida aqui, ó, se a pessoa ganhar R$ 3.000, R$ 1.000 pode ser comprometido com esse empréstimo, tá? A grosso modo, assim, tem que fazer conta, mas R$ 1.000 pode ser comprometido com esse empréstimo. Por quê? É que os bancos vão diminuir as taxas deles. Se muitas dessas pessoas têm um risco grande de ficar devendo, porque o banco tem garantias. E quais são as garantias? O seu fundo de garantia, né?
Então, até 10% do seu fundo de garantia pode ser sacado lá para pagar essas dívidas. As suas verbas rescisórias, ou seja, depois que você, se você sai da empresa, é demitido da empresa, as verbas rescisórias podem ser utilizadas ou serão utilizadas para quitar este empréstimo. E se mesmo assim, se as suas verbas rescisórias não deu para pagar esse empréstimo, no próximo emprego, quando você começar a receber salário, ainda será descontado, tá? E- Então não tem jeito. Vocês sabem que os bancos não perdem, né? Uma hora ou outra ele vai te cobrar. E se eu fiquei 6 meses desempregado, arrumei um outro emprego daqui a 6 meses. E você acha que o banco vai deixar isso baratinho? Está correndo juros todo esse tempo aí, depois o banco vai te cobrar. Pode ter certeza. O banco é o quê? Ele é um vendedor de dinheiro. E ele cobra uma taxa. Qual é a taxa que ele cobra para vender o dinheiro para a gente? Juros. E nós sabemos que os juros no Brasil não são nada, não são nada baixos, né? Então, tem uma série de coisas, ou seja, todo empréstimo tem juros. A nossa maior preocupação, minha, e eu acredito que de vocês, também muitos aqui profissionais de RH, é esta facilidade, né? Por exemplo, quando você é o gestor de RH de uma empresa e o funcionário vai até lá para assinar um empréstimo consignado, você muitas vezes tenta conversar, entender o porquê que ele precisa daquele empréstimo, ajudá-lo em alguma outra solução. Às vezes, até a empresa faz algum empréstimo para que ele não precise do banco, né? Adianta, eh, as férias, faz alguma coisa. E hoje, né? A partir de agora, você não tem mais essa interação. O funcionário, ele faz tudo isso sozinho, livre, no seu celular. Naquele momento, no desespero por conta de uma dívida ou no momento da emoção, no momento que ele está querendo comprar algum determinado produto. Ok? Então, nós sabemos. Opa, deixa eu só Adilson, voltar. Oi, pois não. Adilson, tem aqui o Andras está perguntando se. Mas não entra no o FGTS, certo? Você sabe responder essa questão? O FGTS, até 10% do FGTS pode ser comprometido com este empréstimo. Até 10%. Respondeu, Andras? Depois tem uma série de cálculos aí, que daí o pessoal do time trabalhista, né? Então, para chegar até nos 35%, então precisa tirar a primeira pensão, descontar faltas, tem uma série de coisas. Não é um negócio tão simples, né? Daí eu sugiro que vocês busquem. Pouco tempo teve na GRH, né? Uma palestra também com uma profissional que explicou bem aqueles detalhes, né, sobre a parte do departamento pessoal, né, a parte interna, né. Eu lembro que a Vânia me trouxe um material que eu vi muito bem feito por duas profissionais, né, que acho que foi palestra da GRH. Então, tem uma série de critérios, mas Uhum. a- aqui, a grosso modo, né, até 35% comprometido, banco, quando você sai da empresa, é demitido, ele pode ainda utilizar parte do seu fundo de garantia e pode utilizar das verbas rescisórias, tá? O banco está sempre seguro. E se mesmo assim não conseguiu, aquela parte que cabe ao banco, a parte que ele pode retirar das verbas rescisórias, se não foi o suficiente para pagar o empréstimo, você, quanto pessoa, né, negocia com o banco ou num próximo emprego vai descontar no e-social também. Aí tem Pois aqui o não. Adilson comentando também, com taxas não competitivas, certo? Xará. Aí, com certeza. Aí começa, a hora que fugir do negócio, aí o banco fica livre, né? Se sair fora, exatamente. Se sair fora do negócio aqui, sair do controle. Eu vou mostrar algumas taxas aqui. E eu não precisa tirar foto da tela, nada, porque eu deixei, a Sueli também tem um material para fazer download, né? Também eu deixo aqui, o pessoal depois pode fazer download dessas apresentações que a gente vai falar sobre as taxas. Mas vamos lá, vamos falar. Tanto se fala de Selic, né, no noticiário e tal. O que que é Selic? Traduzindo a Selic, é a taxa básica de juros da economia. A economia se baseia
na Selic, tá? Por que que existe, né, a taxa Selic? Então, essa é a taxa que o governo vai buscar a remuneração para captar dinheiro da gente. Então, vamos lá. O governo, ele gasta mais do que ele arrecada. Estou falando, por favor, nada de política, hein? Esse governo, o governo, o outro, todos eles gastam mais do que arrecadam. Então, ele normalmente não consegue dar conta das suas despesas. Então, ele vai no mercado buscar dinheiro. Através de quem? Através dos bancos, tá? Então, os bancos oferecem dinheiro para nós através do quê? De CDBs, de LCI, de LCA, tal, tal. A taxa básica que o governo coloca ali é a Selic. Então, por que que ele aumentou a porque ele precisa de mais dinheiro e ele precisa diminuir as compras, porque a compra das pessoas são. Então, conforme quanto mais alta a taxa Selic, menos crediário se faz. Olha só, para financiar um carro agora está 4% ao mês. Né? Há 3 anos atrás, você financiava com 0,8%, 1%, hoje está 4%. Né? Então, não é o momento de comprar carro financiado? Não. Tem dinheiro, compra. Não tem, espera. Segura. Segura. Na verdade, não é o momento de você comprar nada financiado. Né? Vamos dar uma olhadinha aí a taxa Selic. Eu peguei o mês de maio de cada ano, porque ela varia durante o ano, tá? Então, como nós estamos, fechou aqui acho que dia 8 de maio, então eu peguei ela do dia 8 de maio. Ela está agora em 14,75, que teve aí semana passada a última reunião do Copom, né, lá no Banco Central, e subiram aí para 14,75. Então, há uma expectativa que ela se mantenha nessa data, né? Quem que tem essa expectativa? Os economistas que estudam esses assuntos, né? Agora, se você aplicar no CDB, mais ou menos isso que você vai receber um ano. Agora, se você precisar de empréstimo, eu peguei do Itaú de hoje, ó. Dá uma olhada aí. Ativo, tá? Do meu aplicativo. Peguei de hoje, não estou culpando o Itaú, Bradesco que é igual ao Santander, todos eles, tá? Então, olha só, ele vai te pagar, se você aplicar 14,75 ao ano, mas se você precisar do dinheiro, você vai pagar 173, mais de 10 vezes. Isso é o que a gente chama de spread bancário, que é a diferença entre a taxa que ele capta o nosso dinheiro e a taxa que ele empresta o dinheiro, tá? Então, veja, é muito grande. Por isso que os bancos no Brasil, eles têm os maiores lucros do mundo, né? E nós não temos mais tantos bancos, né? Você pode ver que os grandes bancos compraram todos os outros e ficou lá meia dúzia de bancos. É muito dinheiro, é muito dinheiro, né? Então, o que que eu tenho que fazer? De forma nenhuma precisar do dinheiro do banco. Aquele que precisa, aquele que usa o seu limite no banco, ele está pagando isso aqui ao mês. Esses 14 é um mês, não é ao ano, tá? Olha só, o banco te demora um ano para devolver isso em um mês. Então, muito cuidado, muito cuidado. O empréstimo consignado, já já a gente vai comparar, nós vamos mostrar. Então, nós tivemos agora em abril o recorde de famílias endividadas. Eu peguei esse dado aqui, peguei hoje na internet, atualizado da FEComércio, né, de São Paulo. Aqui as famílias paulistas, estado de São Paulo, né, famílias endividadas, né, estão batendo quase 80% das famílias endividadas. Né? É um número muito grande, é um número muito grande. Né? E o que que vai acontecer? Com mais uma opção de empréstimo, né? Você só vai jogar álcool nessa fogueira, né? E não vai nem ser álcool gel, vai ser daquele álcool, aquele que pega fogo mesmo, né? Então, e o reflexo que a gente tem do endividamento nas pessoas é isso, nas empresas principalmente, né? Redução de produtividade, aumento do absenteísmo. Aqui, pesquisa do Ministério do Trabalho. Piora no relacionamento com colegas, aumento do estresse,
ansiedade, depressão muito grande, insônia, fadiga e baixa autoestima. Tudo isso pela falta de dinheiro, né? Por quê? E o aumento de acidentes muito grande também. Eu não tenho nenhum dado atualizado, mas eu já li sobre isso no passado, que o aumento o acidente tem uma relação muito curta, muito estreita com as pessoas que estão endividadas. Você está dirigindo, por exemplo, empilhadeira, com a dívida na cabeça, com a empresa de cobrança te ligando o tempo todo, chegando cartinha em casa, pessoa, né? Não está com a cabeça ali, né, para trabalhar com cuidado, com segurança que necessita. Então, tem aí uma série de reflexos. Com isso, perda do emprego e em casa, né? Como que é? O dinheiro sai, o amor sai para ter uma frase assim que eu não lembro que é, né? Quando falta dinheiro, o amor sai pela janela, né? Não há casamento que resista à falta de dinheiro, né? Quando tem dinheiro, como que é? Meu bem daqui, meu bem dali. E quando não tem dinheiro, meus bens daqui, meus bens dali, né? Já começa a separação, né? Então, quando tem dinheiro, tudo é lindo, maravilhoso, aquelas palavras de carinho, tudo no diminutivo, né? Tudo no diminutivo, as palavras, né? Quando falta dinheiro, aí as palavras já estão no aumentativo, né? E os bichinhos crescem, né? Quando tem dinheiro, é meu gatinho, né? E quando não tem, o bicho, seu burro, muda o tipo de bicho, não é assim? Agora, vendo tudo isso que a gente está fazendo esse pano de vento, quando que eu devo usar o meu e-consignado, né? Co- O objetivo dele foi para esse, para diminuir a sua dívida. Você já tem uma dívida de um empréstimo pessoal, você tem uma dívida de uma besteira que você comprou financiada lá na Casas Bahia, na Marabras, nessas lojas todas, que cobrou 8% ao mês, você fez uma besteira qualquer dessa daí, então faz o consignado e quita essa dívida, né? Ele foi feito para diminuir a sua dívida, principalmente aquelas dívidas de empréstimos pessoais que você tem lá, ou se você está devendo no limite do banco ou o seu limite do cartão de crédito, né? Não pode fazer uma dívida nova. Por quê? Se você não conseguiu controlar as suas dívidas, você vai fazer mais uma, né? Então, pelo amor de Deus, né? Não é para esse o objetivo. Senão é mais um problema que você vai arrumar na sua vida. Então, e o nosso medo, né? Nós, profissionais de RH, o nosso medo é justamente esse, que o funcionário faça mais uma dívida. Ao invés dele utilizar aquilo para diminuir a dívida que ele já tem, ele fazer uma nova dívida. Então, sugiro para vocês, colegas aí de recursos humanos, façam suas campanhas internas de endomarketing, né? Distribuam textos, videozinhos, contratem palestras, ou minha, ou de outros profissionais para o seu time, nas CIPATES, tal, falando disso, para que conscientize as pessoas para que não façam novas dívidas, né? Porque vocês viram, né? 80% das pessoas estão endividadas, né? São pessoas que não aplicam o dinheiro, porque elas não conseguem nem pagar o seu dia a dia, né, em função das dívidas. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver aqui numa taxa de 4% ao mês, né? Então, vamos lá. Pegamos aí um empréstimo de R$ 15.000, uma taxa de 4% ao mês. Está barata a minha taxa. Vocês viram lá que o Itaú está cobrando 8, né? O limite. Minha taxa está metade que o Itaú. Mas é uma taxa boa. Se alguém quiser 4%, dá para emprestar, hein? É uma taxa, nem tem nada no mercado que remunera 4%, hein? Olha só. Total de um financiamento desse, de 36 parcelas, de 193, é R$ 28.000. Veja só, em 36 parcelas, praticamente dobra. Você tem R$ 13.000 de juros. Entendeu porque o lucro do banco é tão alto? Porque a gente não ouve falar que isso, né,
vai virando, vai virando, vai virando, é uma bola de neve, não tem como você correr atrás. Uma taxa de juros dessa, não tem como correr atrás. O seu salário remunera, aumenta, ele reajusta, né? Não remunera, reajusta 4% ao ano, 5% ao ano, que é 4% ao mês. E olha só, se você conseguir negociar um consignado por 2%, então você tem lá um financiamento pessoal, pessoa física lá no banco, e você consegue uma taxa de 2%. Vamos ver como fica. Olha só, 6.000. Então, ao invés de 13, você vai ter uma diminuição de R$ 7.373, tá? Você diminui ali muito, porque é juros sobre juros, é juros compostos. Lembra na matemática que a gente aprendia lá pela sexta, sétima série, juros compostos? É isso aqui. É uma bola de neve mesmo, não tem jeito, tá? Então, a diferença é muito grande, tá bem? Então, a economia aí de R$ 7.300 se a gente conseguir negociar com o banco. Esse é o propósito do empréstimo consignado. Você chegar para o Itaú, para o Bradescão, para os bancos, olha, como é que a gente pode negociar isso? O outro banco está me oferecendo tanto. Fazer leilão mesmo entre os bancos. Não tem jeito, é isso aí mesmo que a gente tem que saber. Quando você negocia, você não negocia dinheiro, você negocia taxa. O que você conseguir baixar aqui é lucro. Aí você baixou para 2. Daí a pouco você descobre que tem um outro banco a 1,85, já era. Vai para cima do outro com 1,85. Fala, então, fazemos 1,70 para a gente fechar? É assim que funciona. E vamos lá. Agora aqui, ó, eu coloquei um outro exemplo. Aquela mesma conta, eu vou voltar aqui. Aquela mesma conta, tá? 4%. Só que agora, se você conseguir um banco que te dá 1,5%, olha só, você consegue economizar R$ 9.000 na sua dívida, tá? Se você conseguir cair. Isso eu estou falando de 4%, mas o empréstimo pessoal não é 4%, não. É muito maior, tá? E a proposta, o que eu vi hoje no Itaú foi 1,85 no consignado. Então, veja só, se você tem um empréstimo de 6, 7, 8 e o próprio banco te oferece 1,85, toca o pau na hora, tá? Beleza? Bom, algumas dicas. Não use o e-consignado para compra de produtos e serviços. Não é para isso, tá? Lembre-se, usar o fundo de garantia e as verbas rescisórias como garantia pode comprometer sua segurança no futuro. Você já pensou? Você usa, compromete, daqui um ano, daqui 6 meses, sei lá, alguma coisa dá errada na sua empresa e te demitem. E daí? Lembre-se que você comprometeu a sua verba rescisória. E o banco vai quitar o empréstimo dele lá. Ele é o primeirão a chegar, pode ter certeza disso, que ele vai chegar antes de você lá no sindicato para assinar a rescisão. Pode ter certeza que o banco é mais rápido que você. Evite entrar no ciclo da compulsão por empréstimo. As pessoas acostumam a fazer empréstimo. Rola um no outro. E o banco nos oferece isso o tempo todo. Por quê? Porque o gerente é comissionado. O gerente, lembre-se, ele é o vendedor de dinheiro. Lembre-se sempre disso, quando você olhar para o gerente do banco, ele é um vendedor de dinheiro. Então, ele sempre vai priorizar aquilo que ele precisa bater meta naquele momento, né? Sempre faça um diagnóstico financeiro antes de buscar um crédito. Será que eu realmente preciso desse novo empréstimo? Será que não tem uma solução? Eu não consigo vender nada das minhas coisas, né? Eu não consigo uma outra forma, fazer uma hora extra, fazer um bico em alguma coisa para conseguir um dinheiro a mais, né? Nunca busque o valor máximo possível. Pegue apenas o necessário para você cumprir com aquele objetivo, ou seja, diminuir a sua dívida. Tá? Não é porque você tem um limite de, sei lá, de R$ 2.000 que você vai pegar. Se você precisa só 800, pegue os 800, não vai pegar os 2.000. Né? E atenção,
Mais dinheiro sem controle financeiro só vai aumentar os seus problemas, tá? Pode ser que ele não diminua, pode ser mais um problema que você arrumou na sua vida. Então, muito cuidado. Agora aqui, né, viram que a gente fez aqui uma salada de frutas, né? São vários assuntos aí, eles estão sempre juntos, mas são assuntos, às vezes, um pouco que a gente vai mudando aqui na palestra, esses blocos, né? Vou mostrar para vocês agora como calcular a taxa de juros sem calculadora. Olha que coisa boa, que coisa fácil, né? Agora nem de calculadora nós não precisamos mais. O mundo está fácil, não precisa nem fazer conta mais. Olha, se você vai lá no Google, sabe aquele cara lá que sabe de tudo? O Google, digita lá, calculadora do cidadão, ok? Calculadora do cidadão. Aí ele vai te apresentar uma tela igual a essa. Tem 4 campos aqui para você preencher. Você preenche 3 e ele te aponta o quarto. Então, vamos supor, se você preencher esses 3 últimos aqui, ele vai te dar qual é o número de meses. Se você colocar o número de meses, o valor da prestação e o valor financiado, ele te dá qual é a taxa. Assim por diante. Ele sempre vai te calcular aquele bloco que ficou em branco. Ok? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos comprar um carro usado aí de 50 mil reais. Nem sei se esse carro aí vale mais ou menos que 50, peguei aí essa Tucson só como exemplo, né? Mas deve custar mais ou menos por aí, uns 45, 50 mil. Uma Tucson, então vamos fazer uma conta de 50 mil reais. 36 meses, a taxa de juros que as lojas cobram por aí em torno de 4%, 50 mil reais. Beleza? Quanto será que vai dar a prestação? Tan, 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 tan. 2.644. Tá? Então, são 36 parcelas de 2.000. Beleza, posso pagar, assino o financiamento. Só que, pessoal, dá uma olhada aqui. Vai dar 95 mil. 95, 145 só de juros. Mas se você financiou um carro de 50, tem noção que você está pagando 2 carros? Você financiou um carro usado e está pagando um carro zero? Tem noção disso? Então, às vezes, compensa até você ir atrás, por exemplo, de um carro, de um HB20 zero, que deve estar lá por volta de seus 90 mil, 100 mil reais. Às vezes você consegue numa concessionária com taxa zero, que vai dar uma prestação mais ou menos equivalente a essa. Tá? Então, tem coisas que a gente tem que pensar na taxa. Não dá para você buscar dinheiro a 4% ao mês. Não dá. Falando de 4, hein? Lembra aquele do Itaúzão que estava me oferecendo hoje a 8 e pouco? Estou falando aqui de 4, está até bonzinho. Agora, posso também ter isso no celular? Pode. Essa calculadora do cidadão está lá tanto na Google Play como na Apple Store, né? Tem ali, você baixa o aplicativo no mesmo nome, a calculadora do cidadão. Essa é a carinha dela, do celular, tá? E você pode, eu sugiro que vocês baixem já e tenham aí no seu celular para fazer a conta dentro da sua própria loja. Dentro da sua loja, não, dentro da loja que você vai comprar, né? Seja lá no Ponto Frio, onde você estiver fazendo o crediário, lá na Casa Bahia, onde for, calcule na hora, porque o vendedor não, nem sempre te fala a taxa correta, tá? Porque se ele falasse, assusta. Então, vamos fazer lá o custo do financiamento. Ó. Clicou no financiamento, ele vai abrir esse outro box aqui. Você coloca o valor financiado, por exemplo, aquele carro 50 mil, 36 meses, mas o vendedor já me falou o valor da prestação. Então, eu quero saber quanto que é a taxa de juros. Tá? Olha, eu cheguei lá, o vendedor falou, isso daqui é 36 parcelas de 2.644. Quanto que é os juros? Eu coloco lá, deixo essa em branco, ó, e coloco aqui. Vai ter um botão aqui, calcular, que não está aparecendo aqui, que ficou coberto por isso. Esse botão calcular, ele vai aparecer 4% ao mês. Lembra, ali a gente fez a conta inversa. Eu coloquei a taxa e ele me apresentou a prestação.
Aqui eu estou fazendo a conta, colocando a prestação, que muitas vezes o vendedor fala para a gente, né? Olha, 36 parcelas de tanto, 50 parcelas de tanto, 12 parcelas de tanto. Quero saber qual é a taxa embutida. Coloca o valor do produto à vista, quantos meses e o valor da prestação. Ele vai te calcular a taxa. Beleza? E disso é muito importante que a gente faça o nosso planejamento financeiro, né? E na prática, como que é o planejamento financeiro? Gerenciando, né? Temos que gerenciar as nossas despesas, garantir gastos compatíveis com a sua renda, né? E ter certeza que os investimentos estão sendo bem remunerados, ok? Daí fala, poxa, como pode, né? Ganho pouco. Como posso me organizar? Não tem milagre. Sinto em dizer para vocês isso. Não tem milagre. Só tem duas formas. Ou você aumenta a receita, ou você diminui a despesa. Se a receita que você tem não é suficiente, né, para manter o seu padrão de vida, ou você faz igual o Július lá do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Arruma mais um emprego, né? Tem dois empregos, ou diminui o seu padrão de vida. Na pandemia, muita gente teve sérios problemas, não só de saúde, mas sérios problemas financeiros, né? Eu, como trabalho com treinamento, o que que vocês acham que aconteceu? Ficamos mais de anos sem trabalhar, né? Ah, mas tem internet, tem YouTube, tem canal no YouTube, mas aquilo não remunera nada. O negócio é o treinamento presencial, né? Então, um ano e pouco sem receber, sem entrar dinheiro. Aí você tem que diminuir o seu padrão de vida. Você tem que se reorganizar e corta Netflix e muda plano de celular, né? Vende carro, troca seguro de carro, troca de banco que está cobrando muito alta taxa, troca assinatura de telefone, troca tudo, porque você tem que enquadrar seu padrão de vida à receita que está entrando. Então, ou você aumenta ou você diminui. Não tem milagre aqui, tá? Então, para quem tem outras qualidades, você pode fazer trabalhos, né? Outros trabalhos. Tem gente que faz e costura, tem gente que faz doce, outro faz pão, outro dá aula à noite numa faculdade, outro dá aula, dá curso no Senai de sábado. O que eu falo sempre, dá seus pulos para aumentar a sua receita. Cada um tem que saber. Ou diminua suas despesas. Não tem jeito, não tem jeito, não tem como. Porque se parte das suas despesas, quem está cobrindo é o cartão de crédito, está sempre devedor, ou o limite do banco, quer dizer que tem alguma coisa errada. E isso vai naquela bola de neve que eu já falei para vocês. Tá bom? Para ter um planejamento na prática, trace objetivos e prazo para atingi-los, né? Tudo tem que ter um objetivo. Você que precisa trocar o micro-ondas, coloca um post-it nele e fala, vou te trocar em 6 meses. E junta dinheiro para isso. Coloca lá, né? Vou te trocar. E junta dinheiro. Né? Tem objetivo e tem o prazo. Né? Primeiro você junta e depois você compra. Mas no Brasil nós aprendemos errado, né? Primeiro a gente compra e depois tenta pagar, não é assim? Os jovens fazem assim, né? Eles vão lá, compram uma moto sem ter um tostão furado, né? Financia no nome da avó, faz naqueles negócios que a avó tem, né? Não pensa, tem aposentadoria, aprova qualquer coisa e quer fazer tudo pelo neto, né? Vai lá, ele financia no nome da avó, e depois ele vê como é que ele vai. Não, mas eu vou trabalhar de motoboy, vai. Daí ele leva um tombo no primeiro mês, estoura toda a moto, fica lá machucado, fica 2 meses, 3 meses sem trabalhar. Como é que ele paga a moto? Né? Então, é complicado. Não confunda planejamento com investimento. Investimento é para sobras que você tem, né? Tem que ter dentro do seu orçamento, dentro do seu planejamento, um pedaço do dinheiro para investimento. Inclua em seu planejamento reservas para gastos extras. Nós temos gastos extras na vida? Não temos? Tem bastante, não tem? Pensem aí. Se você for hoje, se você tiver com algum problema, essa gripe que estava pegando todo mundo, não estava? Você vai na farmácia, vai no médico, ele te dá, psicografa lá uma receita, você vai na farmácia. Por mais barato que seja, você vai gastar R$ 150. Num salário mínimo,
10%. Quem ganha 2 salários mínimos é 5%. No mês, é 5%. Ou seja, você não consegue tirar 5% do seu dinheiro para guardar, mas às vezes você é obrigado a gastar. E para quem tem carro, tem mês que tem um problema no rolamento, um outro mês é pneu que tem que trocar, você está numa casa que dá um problema, queima até a máquina de lavar que parou, a air fryer que aconteceu alguma coisa, sempre acontece. Então, todo mês você tem gastos extras que não estavam planejados. Todos os especialistas trabalham com este número. Acostume-se a viver com 70% da sua renda líquida. 70%. Tá? E os outros 30%? 10% para investir, 10%, né? Para estes extras aqui, e 10% para o seu lazer. Beleza? Mantenha-se firme e disciplinado. Quando você faz um planejamento, é igual, mais ou menos. Olha, vejo o Valdeli correndo às vezes. Nossa, mas dá uma inveja, Valdeli. Ele vai viajar a trabalho, eu viajo também todo tempo a trabalho. Eu falo, puxa, eu vou fazer igual o Valdeli, vou pôr um, então eu vou correr. Mas daí eu olho no frigobar, tem uma cerveja geladinha. Eu falo, ih, Valdeli. Então, dei treinamento o dia inteiro e falo, será que eu vou correr, fazer igual a Valdeli? Então, precisa de muita disciplina, não é, Valdeli? Como é que você consegue? É disciplina, precisa manter firme, não é verdade? Não, tem que ter muita disciplina, né? Muita disciplina, ainda mais em hotel, né? Que Pois, a oferta de comida e bebida é bem grande e atrativa, né? Coisas diferentes. pois é. É bem É que eu difícil. tento nem chegar próximo dos coffee break, né? Deixo só os alunos lá, eu tento não chegar próximo, né? Mas não tem jeito, né? Quer dizer, tem o coffee break, tem almoço bom, janta bom, o mínimo que você devia fazer é correr o dobro, compensar, né? Mas É, precisa de exato. muito. Então, se vocês acompanham essas corridas do Valdeli, seja firme e disciplinado igual a ele, com o dinheiro. Com o dinheiro. Aí, com Coisa. certeza, vai dar certo. Tem um comentário aqui do Adilson. Acho que vou pedir para ele fazer, o Adilson, comentar. Pode ser, Adilson Sim, Silveira? claro. Claro, Val. Só voltar aqui na câmera. Espera aí que eu tinha fechado. O Você meu volta assim, amigo toma uma água, viu, Xará, Xará? tudo bem contigo? Beleza. Vamos lá, Alô? beleza. Vem cá. Uma coisa que a gente estava discutindo nos bastidores, conversando com o Rogério, o Valdeli, é justamente a importância do RH e das lideranças serem um ponto de apoio para os colaboradores na tomada de decisão. Quando você trouxe, por exemplo, a questão do empréstimo para a compra de um veículo, tem aquele pulo do gato, né? O cara pensa o seguinte, o colaborador, meu, eu tenho aqui o consignado, estou dentro da empresa, o banco é aqui dentro, vou buscar esse dinheiro com a empresa através do consignado. Mas ele tem um bem que ele está fazendo a aquisição. Ele tem que aprender a analisar, porque de repente, com esse bem, ele pode ter uma captação de um empréstimo com uma taxa muito mais atrativa. Então, exercitar esse poder de análise. E aí eu queria seu comentário, se faz sentido isso que eu estou trazendo. E dois, a importância realmente não somente do RH, mas da liderança estar preparada para essa orientação. Porque você está ajudando amanhã esse colaborador não ter um problema de saúde mental causado por uma questão financeira. É isso. Muito bem. Obrigado, Xará, pela sua pergunta. Tem toda a lógica e faz todo sentido, né? O financiamento de carro deveria ser o mais barato do mercado, porque o banco tem a segurança de ter um veículo. Você não paga, ele vai lá, teoricamente, e toma o veículo. Mas hoje não é assim, né? Está por volta de 3 e pouco, 4%, dependendo do CPF, né? A análise é feita em função do score que a pessoa tem. Então, em função, o banco, o que que ele busca? Quanto mais seguro para ele, mais barato ele cobra a taxa de juros.
Ele quer ver o dinheiro dele de volta. Ele te cobra muito juros, por exemplo, no empréstimo pessoal, porque ele sabe que muitas pessoas não vão pagar. Já está dentro do score dele que muitos não vão pagar. Então, aqueles que pagam é suficiente para cobrir todo o rombo. E tem aqueles que vão ficar, né, bastante tempo, o nome vai para a SPC, depois o banco vende a dívida para aquelas empresas de cobrança, né, que tenta recuperar aquilo de toda forma, né? Então, hoje o consignado ele está quase a metade do empréstimo de um veículo. Então, o que a pessoa tem que aprender a fazer é o seguinte: analisar a taxa. Veja qual é a melhor taxa que tem. Se é do carro ou se é, por exemplo, do consignado. Então, se do consignado tiver uma taxa de 1,80 e o carro dele está financiado a 3, sugestão: pega o consignado, quita o financiamento do carro. Deixa o carro que fica devendo lá no consignado, porque ele está trocando uma dívida de que está correndo a 3% por uma que está correndo a 1,80. Eu vi hoje no Isso. Itaú 1,85. Então, o Uhum. que a gente tem que aprender também, não só nisso na dívida, mas também na aplicação financeira, analisar quanto que o seu dinheiro rende. É sempre a taxa. Às vezes a pessoa fica olhando o valor, não é o valor, é a taxa. É a taxa porque a taxa tem juros sobre juros, né? Juros compostos. Então, se você ganhar 0,1 a mais numa aplicação financeira, já é negócio. Como também você diminuir uma dívida em 0,1 percentual, já é negócio também. Porque esse 0,1, por exemplo, pega um financiamento de casa própria, 30 anos. Se você conseguir diminuir 0,1 por mês, é 0,1, no outro mês mais 0,1, mais 0,1, mais 0,1, e isso vai acumulando. Nos 30 anos, isso dá um valor bem considerável. Então, a gente sempre analisa isso. E a outra coisa que é muito importante que você falou é a questão da liderança. Quem é o primeiro ficar a perceber e também a ficar sabendo que o funcionário está com problema? O líder. E às vezes não é nem o gerente, é aquele encarregado que está próximo, é o supervisor que está ao lado, né? Ele percebe que o funcionário está com algum problema pessoal, alguma coisa. E às vezes, né, aqueles funcionários que têm menos cultura, a pessoa e ele conhece, ou que ele tem, às vezes, mais amizade e liberdade de conversar sobre isso, é o líder dele, é o supervisor, é o coordenador. Então, estas pessoas devem estar preparadas para orientar as pessoas nisso que eu falei aqui, principalmente dessa questão comportamental, né? Isso da, porque isso a gente consegue mudar a vida das pessoas. Se ela Só que a pessoa precisa querer também. É a mesma coisa que um alcoólatra, né? Se ele não quiser parar de beber, não tem jeito. A pessoa precisa querer. É. Tinha uma Outro, empresa que outro a gente. comentário, Adilson, se você seguir aí com o exemplo da empresa, o Andraz ele comentou de uma preocupação da quantidade, do número de pessoas que têm se endividado com jogos de azar, né? E este Nossa, empréstimo tão livre assim, não vai aumentar também o tamanho do problema? com certeza, vocês A viram que reflexão eu não aqui. lembro, eu não lembro o número, mas eu acho que era 30% do Bolsa Família estava indo para esses jogos de azar. Lembra? Apareceu uma notícia dessa na mídia há um tempo atrás: 30% do faturamento dessas bets estavam vindo de dinheiro oriundo do Bolsa Família. Como é que o governo Olha tem só. esse controle? Porque o Bolsa Família sai ali do caixa, né? Ele está ali no aplicativo, e daquele aplicativo ele estava. Então, com certeza, a pessoa pegar empréstimo consignado para apostar nessas bets, né, tende a piorar. Então, Piorar o problema. nós temos que, né, com muito cuidado, orientação, e que eu, Uhum. né, já não trabalho em RH de empresa há Porque muitos anos, né, vai impactar a mas produtividade, com certeza. Qualidade de vai. entrega, né? A Estelita também fez aqui mais um comentário, né? Uma pergunta, na verdade. Mas o imóvel seria o melhor investimento ou outro tipo de investimentos seria o mais aconselhável hoje em dia? Vamos falar de investimento daqui a pouco no outro bloco, mas Ah, então já vai- tem. vamos falar, mas
assim, complementando, para a gente fechar esse bloco aqui, esse assunto. Eu tenho 20 anos que eu montei a empresa de treinamento, né? E já trabalhei em RH bastante. Se eu hoje trabalhasse em RH, o que eu faria? Né? Orientação em cima de todos os encarregados, líderes, tudo, para que, sobre o e-consignado, sobre a facilidade, e para que eles orientem os seus funcionários a não ter esse ímpeto de clicar lá, contrate aqui, independente do banco, vai vir um botão muito grande. Olha aí no seu celular que você vai ver. Eu vi hoje no meu, fui pegar a taxa para vocês, é no Itaú, já vem um botãozão laranja. Basta você apertar o dedo ali, né? É muito simples para contratar. Então, né? A empresa tem que fazer essa orientação para os seus líderes, encarregados e gerentes para que eles possam divulgar isso para os funcionários. Ô, Ok? Xará, até Pois não. aproveitando esse seu comentário, para a gente reforçar esse conceito da liderança, muitas vezes o colaborador ele bate o desespero porque chegou um boleto, um imprevisto, e ele fala: Meu Deus do céu, vou correr ali no banco e pegar o consignado. E ele esquece que, de repente, a empresa tem uma política de liberação de 13º para uma situação de emergência. Aí é o dinheiro mais barato, porque não vai pagar juros. Então, é Uhum. esse jogo de cintura que eu defendo que é importante que seja praticado nas organizações. Perfeito. Muito bem. A empresa tem outras opções, né, para ajudá-lo, tem outras formas, né? Então, agora o dinheiro de self-service, esse é o perigo, né? É o mais perigoso que tem, porque basta ele clicar. É como eu falei, como pedir um iFood, é como pedir um Uber, é muito simples. É isso. Essa facilidade pode criar um problema muito grande para as pessoas de uma forma geral. Bom, aqueles que estão endividados, como sair do vermelho? Perceber que está endividado, primeira coisa, não se desespere. Porque quem tem que ficar desesperado é o outro, né? Se você não tem como pagar, quem está. Na verdade, é outra pessoa. Você está endividado mesmo. Então, agora, Não, né, não essa vai se foi a melhor. Essa foi a melhor. quem tem que ficar desesperado é quem está para É receber, né? Quem não verdade, está porque ele conseguindo. pode não Então, receber. essa eu tenho que Pode. colocar, Valdeli. Essa a gente tem que levar de exemplo É, para treinamento. Ele é. brilhou. Ele brilhou. Essa tem que ir para treinamento. Porque, Oi, olha, Edilene. Treinamento, ele brilhou. É. Mantenha. Ó, o espírito do Adilson baixando aqui. Aí tá. Mantenha calma e seja racional. Seja paciente, pois a solução não é imediata. Se você já está devendo, calma. Se os boletos estão chegando, não tem jeito. Analise a situação e faz um plano. Vai ter que corrigir. Fuja dos agiotas. É aqui que das empresas. Toda empresa tem agiota. Está escondido, está velado. Toda empresa tem alguém que empresta dinheiro a juros lá, principalmente fábrica. Tá? Às vezes o RH também, às vezes fica sabendo, às vezes não sabe, mas tem agiota ali dentro, pode ter certeza. Renegocie a dívida, tá? Porque o agiota? O agiota cobra 20%, o dinheiro está ali, ó. Tá ali. Sabe que eu trabalhei, posso, né, muitos anos numa empresa e tinha um rapaz lá, um agiota, e ele ficava no dia do pagamento, e ele ficava esperando a pessoa no relógio de ponto, e ficava esperando a pessoa chegar para pagar. Era uma pressão psicológica muito grande, né? Então, é um inferno. E renegocie sua dívida. Vai ter que ir para cima, vai ter que negociar, não tem jeito. Lembre-se, dívida não caduca, tá? O nome sai do SPC em 5 anos, do Serasa, mas a dívida continua lá. A dívida não caduca. Na hora que a pessoa vai financiar um imóvel, a dívida aparece. Não basta guardar dinheiro. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver meu horário. Tá, capaz. Aqui da dívida, eu, o ano passado, eu fui alugar um carro e a locação para um ano, né? Falei, não vou comprar carro financeiramente, estava melhor alugar do que comprar, fazer a locação mensal do que comprar. E eu não conseguia de jeito nenhum fazer.
Mandei imposto de renda, mandei, não aprovava. Falei, nossa, não tenho financiamento, não devo nada, por que que não aprova? Bom, depois eu descobri. Tinha uma casa que eu vendi, o cara não pagou IPTU e não transferiu para o nome dele. Lá em Santo André, viu, Sueli? Aí na nossa terra, aí onde você mora. Santo André, viu, Sueli? E a prefeitura de Santo André tinha uma dívida lá, e eu não conseguia alugar o carro por causa disso. Pô, ainda bem, isso foi bom porque eu descobri, porque eu não sabia que eu estava devendo lá na prefeitura. Na verdade, a dívida não é minha, né? Mas me deu um trabalho danado, levar a escritura, levar tudo isso e tal, e ainda não resolveu o negócio. O cara fez um parcelamento lá, enquanto esse parcelamento não acabar, ainda corre o perigo de meu nome ficar lá na dívida de novo. Então, a dívida não acaba. E olha, estou falando, esse daí é um negócio de 2011, 2012. O nome da pessoa pode sair do Serasa, do SPC, mas a dívida fica lá. A hora que você vai fazer um negócio que a empresa consulta, fica lá. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho nesse finalzinho sobre aplicações financeiras. Então, não basta guardar dinheiro, né? Para cada objetivo, existe uma aplicação mais adequada. Então, vamos falar. Sobre a casa, depende qual é o seu objetivo. Se o objetivo é ganhar dinheiro com a casa, hoje é melhor você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Seu dinheiro ficar quietinho, tá? Hoje. E o mês que vem? Mês que vem, não sei. Pode ser que a taxa Selic mude. E se a taxa Selic cai para 3%, melhor você ter a casa. Entende? Então, essa questão é muito do momento. Então, o que que é legal você ter uma casa? A sua segurança psicológica. Pensa nesse momento que nós passamos aí de pandemia, ou a pessoa fica 1, 2 anos desempregada, né? Não é assim? Quem casa, quer casa. Então, você tem a sua segurança lá. Agora, sob o ponto de vista financeiro, vamos lá, vamos pegar uma casa, para a gente fazer conta rápida, vamos pegar uma, 1 milhão, para a gente fazer uma conta rápida. Então, não é qualquer casa, uma casa boa aí, 1 milhão. Quanto que essa casa deveria render de aluguel? Pelo menos 5%. É assim que o mercado imobiliário trabalha. Então, ela deveria me dar R$ 5.000 livre por mês de aluguel. Tá? 1 milhão aplicado no mercado financeiro, com aquela taxa lá de 14. Vocês já devem estar vendo o CDB aí do Banco C6, do Nubank, desses bancos menores, pagando 16,5. Então, 1 milhão a 16,5 vai dar 16 mil reais. E o aluguel me daria 5 mil. Depois que a pessoa fica lá os 30 meses, o que que eu tenho que fazer na casa? Investir em pintura, alguma reforma, eu paguei seguro lá da Porto Seguro para não ter problema, uma série de coisas. Então, sob o ponto de vista financeiro, era melhor você ter deixado seu dinheirinho no banco, dormindo no banco, rendendo. Agora, sob o ponto de vista de segurança psicológica, tudo a casa, certo? Porque se tudo der errado na sua vida, você tem onde morar, né? Eu, por exemplo, estudo o mercado financeiro o tempo todo, aplico em ações, aplico CDB, não sei o que lá, mas eu não tenho coragem de vender minha casa e colocar em ações. A Petrobras caiu 1,42 hoje, né? Não tem coragem. É a melhor ação do mercado. Mas Eu acho ontem que ela subiu um monte. Então, você tem coração para isso? Para esses momentos de emoções? Oi, Valdeli. né, tem uma pergunta aqui da Maria Aparecida, tem a ver com o que você está falando. Maria Aparecida, acho que ele acabou respondendo, né? Ela perguntou qual que era o melhor investimento financeiro hoje, né? Depende muito, né? Também. De- Daqui, ó, depende daqui, ó. Seu É. objetivo. Para um mês o seu dinheiro? É para um ano? Se for para um ano, LCI, LCA que não tem imposto de renda. É para 2 meses, CDB. Depende do seu objetivo, tem uma aplicação mais adequada. Então, né? Agora você quer guardar dinheiro para o futuro, para o seu filho. Filho nasceu, quer guardar dinheiro, vai para o Tesouro Direto, coloca lá R$ 200 todo mês, para quando ele tiver 30, 40 anos, ou quando ele tiver 18, para que faça faculdade. Aí já é outro negócio, né? Então, depende de cada objetivo. A minha sugestão, né? Converse com o profissional do banco,
Converse, mas tire a sua conclusão. Lembre-se que ele vai vender para você aquilo que ele é comissionado. Você ouça as opções, tire as dúvidas e você tira a conclusão. Dinheiro é seu, não é do gerente do banco. Outro dia eu vi um cara falando na internet o seguinte, falou, pô, o cara do banco ganha 3, 4 mil reais, como é que ele vai me dar sugestão para eu investir 5 milhões? Né? Não sei se vocês viram isso. Eu estava pensando, na verdade, você tem razão, pô. Cara, É. não pode pô, ouvir a opinião do cara que né, ganha, sei lá, 5, 10 mil reais, o cara está investindo 2, 3 milhões, né? Então, depende, né? Faz sentido. Depende muito. Defina o objetivo e o prazo. Não confie em proposta milagrosa. Todo golpe, quem é que cai no golpe? Quem acha que vai ganhar dinheiro rápido, né? Você vai ter uma Aplica lá vantagem, né? no avestruz, no boi gordo, não tem? Aparecem essas coisas, as pessoas aplicam nisso. Não tem milagre. Nas pirâmides da vida, não existe, não existe. Nem as oficiais, e nada. Uma hora quebra essas coisas. Avalie a segurança, experiência e eficiência da instituição. Quanto menor o banco, mais ele te paga, ok? Por que o menor banco te paga mais? Porque ele precisa do seu dinheiro. O Bradescão não precisa de você, mas ele é mais seguro. O Banco do Brasil não precisa de você, o Itaú. Agora, um Nubank precisa de você, um C6, né? O, aquele B2, alguma coisa, que são bancos menores. Então, ele precisa. Naturalmente, ele vai te pagar mais. Programe e acompanhe seus investimentos. Todo mês. A coisa que eu mais brigo com meu filho, que ele não cuida do dinheiro. Não adianta você trabalhar se você todo dia não dormir pensando no seu dinheiro. Olhe o saldo todo dia. O Uhum. filho agora dos aposentados lá, que tiraram o dinheiro, as pessoas não controlam. Controle o seu dinheiro todo dia olha lá, olha o seu investimento. Se você mexer com ações, aí a sugestão é o contrário. Fique uns dias sem olhar, porque senão aquele sobe e desce pode te deixar louco. E aí alguns investimentos, só para a gente Finalizar. finalizar e tirar as nossas dúvidas. Nós temos dois tipos, dois grandes blocos no mercado: os pré-fixados e os pós-fixados. Pré é aquele que você negocia com o banco a taxa de juros pré-fixada, ele já fixa a taxa de juros. Então, o banco te fala, vou te pagar 15% ao ano, 1% ao mês, já está pré-fixado. Independente do que aconteça na economia, já está pré-fixado. Eu vou te pagar 1% ao mês. Os CDBs, tem CDBs assim, né? Tem tesouro direto, tem um monte de investimento. Então, ele é bom. Eu coloquei essa observação aqui. Quando a taxa de juros Selic está caindo, tá? Por enquanto, nós não sabemos se a taxa de juros vai cair ou vai subir. O que o governo vai tentar de todo jeito é que ela caia, porque a dívida dele também está ficando mais cara a 14,75 ao mês, ao ano. A dívida do governo também vai subindo, então ele tem que parar de fazer a dívida dele subir. Então, a expectativa do mercado é pelo menos que ela caia, mas quando? Quando ela vai cair? Daqui 3 meses? Daqui 6? Daqui um ano? Nós não sabemos, tá? Então, presta atenção quando fala, tá? Reunião do Copom, né? Presta atenção no que o pessoal vai falar. Aquilo mexe direto na taxa da Casas Bahia, na taxa do banco, do cartão de crédito, tudo. Uhum. E os pós-fixados? Bom, quando a taxa de juros está subindo. Ou seja, o banco vai te pagar uma taxa no momento do resgate. Ele é pós-fixado. Lá na frente, ele vai fixar. Você hoje aplica e ele vai te remunerar quando você saca, na data do dia do saque. Perdão, na taxa do dia do saque. Entendeu? Essa aqui você já combinou antes. Essa aqui você arriscou. Beleza? O pré-fixado, então, se a taxa vai cair e você combinar com o banco 15% e a taxa vai para 12%, você está bem na foto, né? Agora, o pós-fixado, quando a taxa está subindo, você sabe que a tendência é de alta. Então, quem sabia 1 ano atrás, né? Muitos sabiam. Então,
falando um pouco de política, mas sem falar de governo. Quando você tem um governo onde ele prioriza ações sociais, ele vai tirar o dinheiro de algum lugar e ele não tem esse dinheiro. Então, ele tem que buscar no mercado. Como ele tem que buscar dinheiro no mercado, ele vai ter que pagar mais para que as pessoas depositem esse dinheiro lá, né? No Tesouro Direto, nos CDBs, né? Nos diversos fundos aí. Então, quando você tem um governo com um objetivo de mais auxílios sociais, é natural que as taxas Selic vai cair, porque se o dinheiro não tem, se o governo não tem esse dinheiro em caixa, e o nosso não tem, tá? Então, nós temos aí as rendas que são fixas, CDB, poupança, tesouro direto, tal, tal, que você combina a taxa antes ou depois, tá? E nós temos os investimentos de rendas variáveis, né? Por exemplo, ações. Você comprou ações, saiba que você é um sócio daquela empresa. Se aquela empresa dobrar de tamanho, você dobra junto. Se ela quebrar, você quebra junto, tá? Você é um sócio. Só que você é um sócio que não tem direito na mesa lá de. Você não dá ordem na empresa, da política comercial da empresa, tal. Você só comprou. E tem lá a diretoria que vai dar as ordens lá interna. Então, você está aqui, ó, ações. Qual foi uma das melhores ações do mercado? Sabesp. Sabesp saiu de 60 para 110, 112. Eu tenho umas da Sabesp lá, estou feliz da vida. Mas, né, a Petrobras, nesse mês, caiu 20%, porque baixou, né, o preço do diesel lá na refinaria, não sei o que lá. Mas aí, fundos de ações, aqueles que o banco coloca, o negócio próprio, você nunca sabe como vai ser o mês que vem, né? Para aqueles que são aí empresários que nem eu, o próprio otário do negócio, né? Sabe, o negócio próprio é sempre variável, você nunca sabe. Se você imóvel, tem muitas variáveis, pode ser que ele valorize, pode ser que ele desvalorize. Você tem um terreno, de repente monta uma estação de metrô a uma quadra do seu terreno, numa casa velha, o que que você vai fazer? Destrói a casa velha e faz estacionamento. Você vai ficar rico, concorda? Ou monta do lado do seu imóvel lá uma casa noturna com música ao vivo, seu imóvel desvaloriza. E cuidado também com as moedas virtuais, tá? Aplicar. São coisas para especialista, porque você não tem contato sobre ela. Beleza? Então, o investimento, minha sugestão, converse com o seu gerente de banco no momento que você precisar, levando em consideração isso aqui, ó, prazo e o objetivo. Tá? Quero guardar dinheiro para o meu filho na faculdade. Tá? Recomendaria aqui, ó, talvez Tesouro Direto. Vai lá, deposita todo mês R$ 100. Tá? Nasceu um bebê, tem um netinho, vai lá, deposita R$ 50, R$ 100, quanto você puder. Faz lá e todo mês. Vai depositando, vai no Tesouro Direto. Para você aplicar no Tesouro Direto, o que que é Tesouro Direto? Só pegando mais 5 minutos aqui, estamos 3 minutos atrasados no nosso horário Já interno, né? avançamos quatro. 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 Então, no Tesouro Direto, você está comprando o título do Tesouro Nacional, ou seja, você está comprando dívida do governo. Então, isso, na teoria, é o investimento mais seguro que tem do mercado, porque é garantido pelo Tesouro Nacional. Como é que você aplica no Tesouro Direto? Minha sugestão, vai lá, entra no site do Tesouro Direto, tesourodireto.gov.br, entra direto no site, lá tem treinamento, tem uns slides lá de PowerPoint, entenda, e daí você aplica pelo seu banco. Cada banco tem a sua corretora de valores, você entra no seu banco e aplica, né? Mas o Tesouro Direto não é para você aplicar esse mês e sacar o mês que vem. Aí, ó, CDB. E poupança, fuja dela. Só tem um investimento que é pior do que a poupança. Quem sabe? Pior que a poupança. Coloque aí no chat, vamos ver. Quem sabe qual é o investimento pior que a poupança? A poupança remunera 6% ao ano. Tem um investimento que muitas pessoas têm. O fundo de garantia.
É o pior investimento que a gente tem. É o pior investimento que a gente tem. Então, se você puder, tiver uma grana boa no seu fundo de garantia, puder tirar ele para comprar uma casa, qualquer coisa, tire, porque ele remunera a 3% ao ano. Beleza? Lembrou daquilo Beleza. que a gente falou lá do Valdeli? Foco e disciplina transformam sonhos em realidade, né? Se você quer emagrecer, precisa de foco e disciplina. Quer ganhar dinheiro, precisa de foco e Foco em disciplina. disciplina. Precisa de uma série de coisas. Beleza? Tem umas Adilson, perguntinhas aqui? na verdade, assim, eu não vou fazer todas, tem alguns comentários aqui, mas a gente, por conta do avanço do horário, eu queria fazer só mais uma que estava aqui na próxima, que é da Grace. Deixa eu ver aqui. Eu queria perguntar também se um financiamento habitacional também pode ser usado um consignado com taxa melhor. Adilson, se Então, quiser tirar a tela, tá. É difícil, viu? Difícil encontrar alguma taxa mais baixa que o financiamento imobiliário. Porque o financiamento imobiliário ele tem a segurança do seu imóvel, né? Se você não pagar, ele toma o seu imóvel e manda para leilão. Então, dificilmente um consignado terá uma taxa mais atrativa que um financiamento imobiliário, né? Então, principalmente se for Minha Casa Minha Vida, que tem taxas bem Bem competitivas, mas atrativo. tem os limites. E eu não lembro de cabeça, mas o programa da Minha Caixa Minha Vida, ele aumentou uma faixa lá de financiamento, acho que é casas até 500 ou 600 mil reais. Não lembro. É claro que a taxa não é a mesma, mas, se eu não me engano, 8% ao ano, né? Quem estiver pensando em comprar a casa, dá uma lida, porque mudou a coisa de uns 6 meses atrás, um ano mudou os níveis lá, mas eu não sei de cabeça para te falar, tá? Tá certo. András está Bom, falando aqui da garantia. Nós temos sim a garantia de até, é perto disso, András, não sei, 230 ou 250 mil, isso é o fundo garantidor de crédito, tá? Então, estes aqui estão garantidos pelo fundo. Isso é muito importante que o András falou. Quando você vai fazer um investimento, ele vem lá embaixo com essa aqui, ó, deixa eu ver. Não, acho que não dá para escrever, mas garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Dá uma olhada lá. Daí você tem garantido aquele valor, por volta disso, 250 mil reais, por CPF, por instituição bancária. Tá? Por CPF, por instituição bancária. Beleza? então, muito bem. Muito obrigado, Adilson. Muito rico a discussão. Quem estiver participando aí, quiser que a gente faça um outro, de repente a gente pode falar mais, que eu vi que tem muito assunto sobre isso, né, Dilson? Muita discussão. Quem precisar também aí bater um papo com a Dilson depois, tenho certeza que dá para fazer uma parceria aí, um excelente trabalho aí junto com ele também, para de repente para falar na empresa, né, Dilson? Acho que é uma, Sim, uma, sim. uma sugestão bem importante também. Obrigado pela participação de todos. Quem não é associado ainda com a gente, associe-se, vem fazer parte e trocar esse conhecimento que é tão gostoso como essa noite. Falar de um assunto tão intenso, mas que para mim foi muito rico. Temos recado, Sueli? não. Vânia? Não? Não, só ver se alguém Então, tem alguma pergunta, mas acho que ninguém. já são 20h40. Se alguém quiser escrever alguma pergunta, a gente repassa depois para Dilson e Ô responde no Val, Eu particular. quero falar Oi? um minutinho. ô Val, Sim. só Ouvindo, só um minuto. O Val pode. Ouvindo. Opa, na Eu tenho um sequência, Áurea. compromisso, gente. Eu só vou pedir licença, então. E Pode aí o ir. é Adilson finaliza com rapidinho o que eu vocês. tenho para falar. Tchau, Val. Eu queria só comentar que esse é o tipo da palestra, até escrevi aí, que tem que ser passada para os funcionários nas empresas, tem que ser transmitida. As empresas, os RHs, precisam se preocupar com isso, porque a gente fica. O funcionário ele entra em dívida e acaba ficando. Hoje nós estamos ouvindo falar tanto de saúde mental, tem tudo a ver isso. A pessoa entra numa dívida, entra em outra, quando vai ver, ele não está dando conta, ele não consegue trabalhar direito e às vezes perde o emprego até por causa disso.
Então, os RHs precisam começar a contratar esse tipo de palestra, viu? E eu achei fantástica, achei ótima, adorei a palestra. Obrigada, Dilson. Obrigado, Áureo. Porque a gente vê também muito nas empresas as pessoas pedindo, fazendo acordo, indo embora para tentar sacar fundo de garantia, rescisão, para pagar agiota, para pagar dívida. É Uhum. muito triste. Muito, e às vezes Muito, são muito, bons muito funcionários, triste. né? A empresa perde, o funcionário perde, e temos que orientá-los a não entrar nessa. E muitos são viciados, né? São viciados em Muito. financiamento. É. E E rola um. hoje tem outro vício, as bets. Eu, Então, recentemente, eu perdi uma cliente que estava sendo acompanhada por mim, porque eu não sabia, ela tinha entrado nessa de dívida de bet, então ela pedia empréstimo para todo mundo, entrou num monte de dívida, porque ela estava jogando e viciou. Uma mulher de 50 anos, gente, não estou falando de uma menina, não. Então, parabéns, foi muito boa a palestra, achei excelente, gostei demais. à disposição. Valeu, também. obrigada, viu? Depois façam contato com a GRH, estamos aqui sempre colaborando. É isso aí.